O episódio 18 começa com o Bebin questionando o Rei Boss sobre quem está dentro do espelho e qual é a real intenção daquele ser misterioso. E o Boss, num primeiro momento, começa a refletir sobre como ele vê com certa frequência uma abundância de trevas no coração das pessoas, mas também vem à sua mente como a maioria das pessoas que ele conviveu nos últimos anos são boas pessoas e ele é muito grato a elas. E depois dessa breve reflexão, o Boss começa a explicar o passado trágico dele e da Miranjo. Primeiro, ele nos dá uma informação muito importante que nos ajuda a entender a relação dos dois e como ele se sente em relação a ela e tudo que está ocorrendo em seu reino. A Miranjo é a pessoa mais importante no mundo todo para ele, e ela é como uma filha, uma mãe e uma professora. Essa descrição dele sobre a Miranjo é incrível, pois mostra como o relacionamento deles é complexo e que existe uma conexão muito forte entre os dois, e como é difícil de explicar em poucas palavras, já que envolve uma grande quantidade de sentimentos diferentes. E após isso, o Boss conta como em sua juventude ele costumava viajar pelo mundo buscando melhorar suas habilidades como um guerreiro. Em uma dessas viagens ele foi parar no reino de Houma, e nessa hora nós ficamos sabendo que o povo daquela região aprendeu a usar magia, que era algo que apenas os deuses possuíam, e nisso eles foram a primeira nação a desafiar os deuses, já que naquela época os deuses conquistavam e escravizavam país após país, e o povo de Houma percebeu o que estava acontecendo e iniciou uma guerra contra eles pelo bem da humanidade. E foi no meio desse conflito que o Boss conheceu a Miranjo. Ele travou uma batalha feroz e mortal contra o pai dela, que era um mago extremamente habilidoso. Porém, o Boss o venceu e o matou, mas ficou gravemente ferido durante o processo. E enquanto ele esperava pelo beijo da morte, a mãe da Miranjo, contra todas as expectativas possíveis, salvou o Boss. Ela era tão bondosa que, mesmo perdendo o marido, salvou aquele que trouxe profunda tristeza para a sua vida. E como o marido dela já estava morto, ela resolveu não deixar que duas vidas se perdessem por causa de uma luta tola. E depois desse evento, o Boss permaneceu naquela região para acompanhar o crescimento da Miranjo, já que a bondade que havia na mãe daquela pequena criança era tão forte que chegava a ser impressionante. E a filhinha dela era tão bondosa quanto e muito esperta. E antes de continuarmos, já se inscrevam no canal para ajudar o grande Rod, que sou eu, a crescer na plataforma vermelha, e também ativem o sininho para saberem quando eu postar os outros vídeos muito legais que eu ainda vou postar de Osama Ranking. Ativem ele para vocês não perderem, porque eu sei que vocês não querem, não é? O reino de Houma era composto por pessoas muito boas e honradas, e eles venceram várias batalhas contra os deuses, mas bastou uma grande derrota para eles começarem a correr sério perigo, dado ao imensurável poder dos deuses. E numa tentativa de se fortalecerem, eles migraram para o reino de Gyakuza, para fazer uma parceria com eles, onde eles ensinaram magia às pessoas daquele reino e também deram a eles infraestrutura. Mas o povo daquela região era muito xenofóbico com estranhos e nunca aceitaram muito bem os estrangeiros que vieram morar em suas terras. E nisso eles aceitavam ajuda e exploravam o povo de Houma. E quando a guerra contra os deuses começou a ser perdida, eles trocaram de lado e traíram o povo de Houma. E nisso eles mataram a sangue frio a mãe da Miranjo e foram em direção da pequena criança inocente, dando a entender que sequestraram ela. E o mais triste de tudo isso é saber que a Miranjo sofreu muito depois da morte de sua mãe. Afinal, ela teve as mãos cortadas e o seu rosto esfolado. Dali para frente ela sofreu tanto pela maldade humana que o seu doce coração cheio de bondade foi invadido por trevas, e o Boss sabe disso, mas ele ama tanto a Miranjo que ele apenas segue os desejos dela sem tentar contrariá-la. E voltando ao presente, a Healing, após encontrar o Appias envenenado pelo Zoku e prestes a morrer, não pensa duas vezes e logo cura ele. Afinal, ela não guarda mágoa, pois ele tentou salvá-la, apesar de ter cedido aos desejos da Miranjo logo depois. E um pouco antes de ser curado, o Appias chorava e chorava falando como ele foi um tolo e não conseguiu fazer nada. E tudo isso enquanto implorava ao Doshi para ele salvar aquela que mora em seu coração, a Miranjo. E logo após a Healing fazer as pazes com o Appias, demonstrando o seu incrível coração e o incentivando a ir salvar a Miranjo ele mesmo, coisa que ele foi fazer logo após, ela dá de cara com o Domas e o Hokuro, e ao verem sua rainha, ambos se ajoelham imediatamente pedindo perdão pela tentativa de assassinato ao Boji. E é muito interessante de ver como o Hokuro, mesmo não tendo culpa naquele incidente, ainda se culpa do mesmo jeito, já que ele não percebeu as reais intenções assassinas do Domas, e por isso a culpa também o corrói, e como resultado, pedir perdão ainda é pouco para sanar a vergonha e a culpa que há em seu coração. E assim que os seus olhos pousaram sobre aquele que tentou assassinar o seu pequeno, a Healing tem
um ataque de raiva, mas ela rapidamente se controla e diz que o perdoa, e a meu ver ela fez isso porque o Bojji no final de tudo não morreu, e tanto o Domas quanto o Hokuro ainda podem ajudar muito o Bojji nas ferozes batalhas que ainda estão por vir. E depois dessa breve reunião, a Hylian manda o Doshi ir com o Hokuro e o Domas ajudar o Bojji. E voltando à luta mortal do Bojji contra o Ouken, o guerreiro prateado volta a desferir vários golpes contra o pequeno príncipe, que se desvia de todos, mas já mal consegue se manter de pé devido aos ferimentos dada a duração prolongada da batalha que travava. E nisso o Kage tenta ajudar o Bojji, mas na hora o Bojji insiste que ele permaneça longe, já que ele não quer ver o seu tão precioso amigo ferido. E quando a coisa ia ficar feia, o Desha dispara um raio no Ouken, que acaba por conseguir se esquivar. E naquele momento o capitão e o Despa chegaram ao campo de batalha. E após algumas trocas de olhares, o Ouken dispara vários Shirasampis contra o capitão, mas ele consegue inutilizar todos eles, já que o Despa havia lhe contado o segredo da técnica mortal do Ouken. E no contra-ataque o Despa manda o Desha disparar uma vez mais um raio em direção ao que sobrou de seu amado irmão, mas o Ouken consegue usar sua espada para direcionar o raio pelo seu corpo ao solo, o tirando da direção de seus órgãos vitais. E ao perceber que a sua carta na manga não funcionou, o Despa começa a se desesperar e a temer pela vida do Bojji, aquele que há pouco tempo conheceu, mas que já ama profundamente. E enquanto o Despa se apavorava, o Ouken partiu para cima dele e do capitão, que desferiu um golpe em seu inimigo, mas o Ouken conseguiu aparar e contra-atacar cravando a espada em seu peito. E logo em seguida, o Despa chama o Ouken em sua direção, numa tentativa desesperada de proteger o seu jovem aprendiz. E nessa hora, o Despa se lembra de quando ele sempre se frustrou por ser o mais fraco de seus irmãos. Mas no mesmo instante, ele se motiva lembrando que ele é um estrategista nato e possui uma inteligência fora do comum, possuindo uma capacidade analítica sublime. E nisso, ele prevê o ataque do Ouken e agarra a mão dele o prendendo. E enquanto ele esperava para se sacrificar e levar o raio do Desha junto com o Ouken para manter ele no alcance do ataque, o Ouken o esfaqueia, ao mesmo tempo em que ele se lembrava da bondade que havia partido dele. E aquilo enfureceu muito o Bojji, que partiu na hora para cima do Ouken e desferiu vários golpes mortais sobre ele. E creio eu que a raiva do Bojji foi tanta que ele atacou para matar o Ouken, dado a diferença visível que esses golpes possuíam em relação aos golpes antigos do Bojji. E após se recuperar, o Ouken desfere um golpe de espada no Bojji, que defende, mas a força do golpe foi tanta que jogou o Bojji para longe, e ele acabou por cair ao chão. E naquele momento nós ficamos sabendo que o Despa ainda estava vivo, já que o Ouken costuma evitar os pontos vitais de suas vítimas para assisti-las enquanto morrem. Bizarro, né? E naquele momento o Kage ameaçou ir ajudar o Bojji, mas o Ouken começou a ir em sua direção, e numa tentativa desesperada, o Bojji pula sobre os ombros do Ouken para tentar impedi-lo, mas o Ouken perfura a perna do Bojji e o joga novamente ao chão. E quando ele ia cravar sua espada no peito do pequeno príncipe, o Kage parte para cima dele, se transformando numa criatura muito grande e estranha, e acaba por engolir o seu temível inimigo. E aqui é o Rod, e vocês curtiram mais um vídeo no Nerdpunk? Então deem um like para ajudar o vídeo a ter mais engajamento, isso é muito importante! E também comentem o que vocês acharam deste episódio e as revelações que ele trouxe. E por último, eu lhes mando um forte abraço e os vejo no próximo vídeo!